Nosso estudo de hoje é a lição 137 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Crença. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Está na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão do Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência, pretendemos enobrecê-los em obra de arte, sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam o caminho até as constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica nas quais lhes endereçamos os anseios mais íntimos e receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram tesourá-lo. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Muito interessante o estudo hoje do Emmanuel, porque ele vem falar da crença em Deus. E eu me lembro de uma música da música popular do compositor baiano, em que ele fala assim, né, que o nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé. Ele fala nomes diferentes, sim, para sonhos iguais. E a gente pode acrescentar ainda alguns que ele esqueceu, né? Pode ser também Alá, pode ser Brahma, pode ser o Nirvana do Buda. Cada um vai dar o seu nome a Deus. Quando chega na doutrina espírita, a única coisa que ele coloca é que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de respeitar a opinião religiosa das outras pessoas, né? Mas o que ele vem dizendo aqui pra gente? Ele vem dizendo pra gente que o livre-arbítrio que a gente tem faz com que a gente, cada um, pense do jeito que quiser e escolha a sua maneira de crença. Mas ele vem dizer pra gente que você está acreditando em um só Deus e faz bem, mas até os espíritos impuros ainda, os espíritos inferiores, que na época se chamava de demônios, ele também creem e também estremecem, que todos também têm essa fé em Deus. E é interessante a gente notar o seguinte, que o Evangelho ele vai estar recheado de momentos, recheado mesmo, não é um nem dois, são vários momentos, em que Jesus chega perto de uma pessoa que está, entre aspas, endemoniada, está obsediada, dentro do estudo que a gente faz sobre obsessão, e a primeira coisa que os espíritos fazem é reconhecer em Jesus a autoridade e falar assim, o que temos contigo? Está querendo vir aqui o que é para nos perder? Usa uma linguagem, e Jesus, com o magnetismo dele, com a ordem dele, acaba fazendo com que aquele espírito se retire naquele momento. Aliás, tem momentos até que são vários espíritos. Pergunto para ele, né, o nosso nome é Legião, e tem até aquele fenômeno dos porcos que se assustam e se jogam de um barranco, né? Então, o que acontece? São vários momentos. Eles também reconhecem. Se você pegar os livros de André Luiz, você vai ver vários momentos também em que, em algum vale de sofrimento dessas regiões espirituais, de repente, os espíritos de luzes aparecem, e são vários aqueles que começam a querer pedir ajuda, mas até é relatado, eles estão pedindo ajuda da boca para fora, não estão preparados para isso não estão demonstrando ainda condições de serem ajudados não, mas reconhece pela luz que tem. E principalmente, né, quando você vai, por exemplo, o livro Voltei, do irmão Jacó,
vai mostrar para a gente que quando o espírito ele tem amor dentro dele, os espíritos inferiores tentam atacá-lo e não conseguem, porque com essa luz ele cria uma barreira em que os espíritos não conseguem atingi-lo. Então, é claro assim, ele está querendo dizer para a gente o seguinte: os espíritos inferiores também reconhecem que existe Deus e que existem os espíritos superiores. O principal não é você ter fé. A fé, ela é muito importante sim. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma fé tão grande, que têm a comunhão com Deus todo santo dia, fazem orações, e nas orações dela, elas pedem para afastar as provas que estão vivendo, que vão servir para a sua evolução, pedem para afastar aquele parente difícil que ela tem que aprender a lidar com aquele parente, enfim, pedem 1000 coisas. Inegavelmente aquela pessoa tem fé, aquela pessoa faz a sua prece todo dia, lê o evangelho todo dia, mas na hora de exercitar a sua fé, ela não tem o principal. E vamos lembrar aqui, gente, a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, né, é um texto bastante conhecido no meio cristão. Como é que é o final desse texto mesmo? Dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, fé, a esperança e o amor, qual é a maior das 3? Ele fala, a maior das 3 é o amor. Você vai encontrar gente com muita fé, mas sem o amor. Olha que coisa interessante. A pessoa desenvolveu uma fé por Deus, ama a Deus e não ama o próximo, não ama os semelhantes. Então vai encontrar realmente esse tipo de quadro aqui na Terra. Mas ele vem dizer para a gente, meditemos nisso, para considerar que acima de tudo importa é saber o que estamos fazendo de nossa fé. Por que a gente fala que a fé é muito importante? Porque quando você consegue alinhar a fé ao amor, você, por exemplo, você se dedica a uma atividade de beneficência qualquer. Você começa, por exemplo, a ajudar uma instituição que tem pessoas idosas abandonadas. A fé vai fazer com que a sua ajuda não seja uma ajuda única, 1 mêsinho, 2 meses que você vai lá, não. Você vai entender que a necessidade de estar sempre ali, a necessidade de ter contato pessoal com cada idoso daquele, de entender que ali tem um ser humano que pode ser a gente no futuro. É a fé que vai fazer isso. Agora, se for somente a caridade sem a fé, o que acontece? A pessoa vai lá, está sobrando um dinheirinho aqui agora nesse mês, vai lá, doa para aquela instituição e terminou por aí. Então a fé tem muita importância sim, mas a fé sem o amor, sem a caridade, ela acaba sendo incompleta. Ou melhor dizendo, até na palavra do próprio apóstolo Tiago, que é o que está sendo referido aqui hoje, a fé sem obras acaba sendo uma fé morta. A gente tira desse texto aqui 2 coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que aprender que amar ao próximo como a si mesmo é respeitar a crença, a fé de todas as pessoas que estão convivendo com a gente. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a gente não deve ficar impondo para ninguém, né, que tem que ser do meu jeito, né, o meu jeito é o certo. Respeita o livre-arbítrio daquela pessoa e entenda uma coisa, é através do nosso exemplo, muito mais do que com palavras, que a gente vai conseguir contagiar alguém. Então, se você realmente está estudando ser um homem de bem, seja realmente um homem de bem, que aquilo vai contagiar as pessoas que estão ao redor. E em terceiro lugar, a gente vai entender que todos os espíritos na natureza e no universo, eles acabam por reconhecer que existe sim uma hierarquia. Existe sim alguns lugares que estão inacessíveis a eles, enquanto eles estão vivendo esse momento ainda de trevas ainda. E eles têm medo, eles respeitam, até um dia ele chegar à conclusão de que Jesus falou para a gente, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer e ainda muito mais. Só depende de vocês agora. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque consiste apenas em aprender a amar a todos, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente consegue fazer isso, trazer o amor para dentro da gente, esse amor nos dá, vamos botar assim, uma autoridade assim, no plano espiritual. A gente vai entender isso com mais calma no futuro, principalmente quando a gente estiver do outro lado da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.